Fala, galerinha. Na aula de hoje a gente vai resolver alguns problemas de aplicações das leis de Newton. Agora a gente vai utilizar a força de atrito. Acompanhe aí. O coeficiente de atrito estático entre o corpo de massa m igual a 10 kg e a superfície plana horizontal de apoio é 0,2. Em que intervalo pode variar a intensidade da força para que o corpo permaneça em repouso? Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Né? Vamos, antes de tudo, vamos desenhar aqui que força atua sobre esse bloco. Né? Então, eu vou desenhar aqui meu bloco. Eu vou ter aqui, apontando para a direita, minha força F. Eu vou ter o peso dele puxando ele para baixo. E vou ter a normal empurrando ele para cima. Certo? Então, o coeficiente de atrito estático é 0,2. Beleza? A gente viu, basicamente, que um objeto, quando ele é puxado com uma certa força, se essa força aqui ela não existir, a força de atrito é zero. À medida que você vai aumentando a força de atrito, a força aplicada, a força de atrito também aumenta, enquanto ele estiver parado. Ela atinge uma força de atrito máxima, certo? Depois, qualquer empurrãozinho a mais vai fazer com que esse bloco se movimente. E aí o atrito deixa de ser estático e passa a ser um atrito dinâmico, que é menor do que a força de atrito estática máxima. A gente viu que a força de atrito estática máxima, tá aqui, a força de atrito máximo é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Certo? Como esse bloco aqui ele está em repouso, né, ele está em repouso, a força resultante é zero. O que implica dizer que, à medida que você aplicar uma força aqui, vai fazer surgir uma força de atrito oposta. Certo? Essa força de atrito é igual à força aplicada e o peso é igual ao normal. Então, você vai ter aqui que é o coeficiente de atrito vezes a normal, que é igual ao peso, que é a massa, vezes a gravidade. Você substituir os valores que a questão dá no enunciado, você vai ter que o coeficiente de atrito estático é 0,2, a massa do bloco é de 10 kg e ele pede para você adotar a gravidade igual a 10. Então, a força de atrito máxima é igual a 0,2 vezes 10 dá 2, 2 vezes 10 dá 20. É de 20 newtons. Então, qual é o intervalo que você pode aplicar a força F? Certo? O intervalo da força aplicada tem que ser, pode ser entre 0 e 20 newtons. Tá aí, problema resolvido. Vamos para a segunda questão de hoje. Um bloco de massa M igual a 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força F de intensidade de 30 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é de 0,2. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do bloco. Ok? Então, vamos fazer essa conta daí, né? Vou desenhar novamente aqui meu bloco. Tá aqui o bloco. De massa M. Vou anotar aqui meus dados. Ó. M igual a 10 kg. Ele movimenta uma mesa horizontal sobre a ação de uma força F, cuja intensidade é de 30 newtons. Está aqui a força F sendo aplicada. E o módulo de F é 30 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa, aqui o coeficiente de atrito dinâmico, é de 0,2. Pergunta a aceleração do bloco. Essa força sendo aplicada aqui para a direita, né? Opa. Então, aplicando essa força aqui para a direita, eu vou ter aqui que a força F, como ela é exercida para a direita, você vai ter uma força de atrito aqui oposta ao deslizamento das superfícies, certo? Então, a força de atrito aponta para a esquerda. Você tem o peso aqui para baixo. Você tem a normal
aqui para cima. Ok? Então, como não existe movimento aqui ao longo do eixo Y, certo? A gente precisa adotar um sistema de referência, né? Posso adotar positivo, meu eixo Y para cima, meu eixo X positivo para a direita, certo? Mas não existe movimento ao longo do eixo Y. Como não existe movimento ao longo do eixo Y, as equações para o eixo Y, a equação para o eixo Y, já que o bloco, né? É que o peso que aponta para cima é igual que aponta para baixo. Ou seja, normal que aponta para cima é igual ao peso que aponta para baixo. Ao longo do eixo X, a gente vai escrever a segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Como eu adotei positivo para a direita, a força resultante é F menos a força de atrito. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Vamos desenvolver essa equação aqui? Olha, vou chamar essa aqui de equação 1, por exemplo. Posso chamar essa aqui de equação 2. Aqui da equação 2, ó, posso escrever isso. Ó, partindo da equação 2, eu vou ter que F menos a força de atrito, a força de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração. E a normal da equação 1 é igual ao peso. Então você vai ficar aqui que F menos μ mg é igual a massa vezes a aceleração. Na questão pergunta a aceleração do bloco. Você vai pegar a massa, então, passar dividindo. Então, fica aqui a aceleração. Vou escrever aqui, ó. É igual a F menos μ mg dividido tudo isso pela massa. Você poderia já substituir os valores que você tem aqui, tá? Fazer essa conta. Eu preferi passar as letrinhas para o lado de cá. Então, quando a gente faz isso, ó, quem é a força F? A força F é 30. O coeficiente de atrito, 0,2. A massa é 10. A gravidade também é 10. E a massa, no denominador, é 10. Isso vai ficar 30 menos 2 vezes 10 dá 20, dividido por 10. 30 menos 20 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1. Então, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Problema resolvido. Vamos para mais um problema? Então, o problema 3 de hoje aí diz que um bloco de massa M igual a 5 kg. Vou aumentar um pouco mais aqui o enunciado, tá? Fica mais legível aí. Um bloco de massa M igual a 5 kg realiza movimento retilíneo e uniforme na mesa horizontal. Uma mesa horizontal. F de intensidade 10 newtons. É algum erro aí de digitação, mas dá para a gente entender. Vamos lá. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito dinâmico. Então vamos escrever nossos dados e desenhar nosso bloco. Certo? Eu gosto sempre de desenhar o bloco para que a gente visualize o que a gente está querendo fazer. Então está aqui meu bloco de massa M. Certo? E sobre uma superfície horizontal. Então, o bloco dele tem uma massa M, segundo anunciado, a gente anota aqui os dados, ó, M igual a 5 kg. Ele realiza um movimento retilíneo e uniforme. Opa, o movimento é retilíneo e uniforme. Isso quer dizer que a aceleração é zero. Sob a ação de uma força F de 10 newtons. A aceleração é zero. Já que o movimento ele é uniforme. Então, vamos lá. Você aplica uma força F aqui para a direita, de módulo 10 newtons. Essa força F faz surgir uma força de atrito aqui para a esquerda. Você tem aqui o peso para baixo e tem a normal. Assim. Note que a força resultante é zero. Como a força resultante é zero, você vai ter, então, que tudo que aponta para a direita é igual ao que aponta para a esquerda, o que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo.
de modo que as forças se anulam, já que a aceleração é zero. Então, ó, normal vai ser igual ao peso. Peso é massa vezes gravidade. Você vai ter aqui que a força de atrito é igual à força F aplicada. E a força de atrito? A força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Isso é igual a força F aplicada. E quem é normal é igual ao peso. Então, isso vai dar coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade é igual à força F. Na questão pergunta o coeficiente de atrito entre o bloco e a mesa. Atrito aqui é um atrito dinâmico. Então, daqui a gente pode passar tudo dividindo. O coeficiente de atrito dinâmico é a força F dividido pela massa vezes a gravidade. Isso é 10 dividido por 5 vezes 10. O coeficiente de atrito dinâmico é igual a 10 dividido por 10 dá 1, dá 1 sobre 5 é 0,2. O coeficiente de atrito não tem unidade, é uma grandeza adimensional. Mais um problema aí resolvido. Próxima questão. Então, a situação representada na figura refere-se a um bloco que, abandonado em repouso no ponto A, desce o plano inclinado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos anotando isso aqui. Então, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. E atingiu o ponto B, sabendo que no local a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e a influência do ar é desprezível, pede-se para calcular o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano. Então, vamos lá. Olha, note que aqui você tem um plano inclinado em um ângulo θ. Vou chamar aqui de θ. Eu tenho o cateto oposto, tenho o cateto adjacente a θ, logo eu consigo determinar quanto vale a hipotenusa, né? A gente viu lá durante nossas aulas que isso é um triângulo pitagórico. Eu tenho aqui os catetos, eles são múltiplos de 3 e 4, então a hipotenusa vale 5. Certo? Então, a distância entre A e B aqui é de 5. Dito isso, né, vamos desenhar nosso bloquinho. Ó, nosso bloco e o plano inclinado. Está aqui o plano inclinado. Vou desenhar aqui um bloco sobre o plano inclinado. Certo? As forças que atuam nesse bloco, certo? Tem peso puxando para baixo. Eu tenho a normal empurrando o bloco, fazendo 90 graus com a superfície. E a força de atrito é orientada ao longo do plano, oposta ao deslizamento entre as superfícies. Como o bloco está descendo, o atrito ele aponta para cima. Esse plano está inclinado aqui de um ângulo θ. Aqui qualquer. A gente adotar um sistema de referência para poder resolver esse problema, um eixo x e y. O mais comum é a gente adotar o eixo y para cima e o eixo x para a direita. No entanto, como esse bloco está se colocando ao longo do plano, é mais conveniente que a gente escreva o eixo x ao longo do plano também, porque aí na aceleração ela só vai ter componente na direção do eixo x. Você não vai ter aceleração ao longo do eixo y. Isso facilita a nossa vida. Certo? Então a ideia é que eu posso rotacionar o meu sistema de referência. Então, fazendo isso, olha, meu eixo x, colocando meu eixo x aqui ao longo do plano, meu eixo y ele vai ficar aqui. Então, tá aqui meu eixo y, tá aqui meu eixo x. Eu não adotei ele assim, certo? Então, vou apagar isso aqui. Quando a gente faz isso, o peso, a normal, ela está completamente no x, a força está completamente no eixo x, mas o peso não. O peso, ele faz um ângulo θ aqui com o eixo y, certo? Que é esse mesmo ângulo θ aqui do plano. Então, ele vai ter componente tanto em x quanto em y.
O peso ele vai ter uma componente aqui que eu vou chamar de PX. Ele vai ter uma componente aqui que eu vou chamar de PY. Notem que P, PX e PY formam um triângulo, né? Tá aqui, ó. PY tá aqui. Preste atenção nisso aqui. Ó. PY tá aqui. P aponta para baixo e PX tá aqui, fazendo 90 graus. Então aqui eu tenho que a hipotenusa desse triângulo é P. Aqui tem um ângulo θ. Esse cara daqui, ó, é PY. Esse cara daqui, o cateto oposto ao ângulo é PX. Certo? Então, esse triângulo aqui, vou puxar ele para cá, só para a gente escrever aqui, ó. Tem PX, ó. PX. O seno de θ, ó, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ser PX sobre P. O que implica dizer que PX, a componente do peso ao longo do eixo X, é P. Seno de θ. E o cosseno de θ? O cosseno de θ é cateto oposto, cateto adjacente, perdão, que é PY, sobre a hipotenusa, que é P. Ou seja, você vai ter aqui, então, que PY é P cosseno de θ. Certo? Pronto, beleza. Decompus aqui minha força-peso. Eu agora posso escrever a segunda lei de Newton, né? Olha, ao longo do eixo X, certo? Como eu tenho positivo para baixo, eu vou ter aqui ao longo do eixo X, eu vou ter que PX, ó, o peso, a componente do peso ao longo do eixo X, menos a força de atrito, é igual a massa vezes a aceleração. Ao longo do eixo Y não existe movimento, logo a aceleração é zero. Então, a força resultante ao longo do eixo Y é zero. Isso quer dizer que o que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo. Então, eu vou ter que normal é igual a PY. Eu posso até já substituir aqui, ó, o que é PX é P seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. E o que é PY é P cosseno de θ. Então, a normal. Opa, aqui faltou a força de atrito, né? A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração. No entanto, a normal é igual ao peso vezes o cosseno de θ. Então, a questão ele já me dá a aceleração, certo? E aí me pergunta na questão qual é o coeficiente de atrito. Então, vou chamar essa equação aqui de 1, eu vou chamar essa equação aqui de 2, e eu vou substituir minha equação 2 na minha equação 1. Então, ó, substituindo minha equação 2 na minha equação 1, o que é que eu vou ter? Ó? Peso é mg, né? Então, massa vezes gravidade vezes o seno de θ, menos o coeficiente de atrito vezes a normal. O que é normal é P cosseno de θ. Fica, ó, mg cosseno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Olha, eu posso dividir tudo isso pela massa. Quando eu divido tudo pela massa, se eu pegar aqui, ó, divido por massa, divido por massa, divido por massa. Certo? Quando eu divido tudo por massa, massa cancela com massa, massa cancela com massa, massa cancela com massa. Certo? Então, ó, eu fico aqui com G seno de θ menos mi cosseno de θ é igual à aceleração. Você já pode substituir os valores na questão de dado. Eu vou só puxar isso para baixo para ficar aqui bonitinho. Então vamos substituir os valores? Vamos lá.
Eu tenho aqui, lembrando, né, que eu tenho esse triângulo aqui, ó. Aqui, o ângulo θ daqui, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a hipotenusa tem valor 5. Então, quem é o seno de θ? Posso até escrever aqui, ó. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos substituir aqui isso nesta equação. A gravidade é 10 vezes o seno de θ. Seno de θ é 3 sobre 5. Menos o coeficiente de atrito, aqui a questão pergunta, vezes o cosseno de θ é 4 sobre 5. É igual a aceleração, na questão me diz que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos resolver isso aqui, ó. 10 dividido por 5, olha, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6, certo? Então, isso aqui vai ficar 6. Esse 2 aqui está positivo, vou passar para cá negativo, vai ficar menos 2. Isso aqui, ó, 4 sobre 5 mi, 4 sobre 5 mi, está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar 4 sobre 5 mi. Certo? Esse mi aqui é o coeficiente de atrito dinâmico, né, na questão. Ó, 6 dividido por 6 menos 2 dá 4. O 5 está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar 4 vezes 5. Só que o 4 está multiplicando, passa dividindo. Dividindo por 4. Opa. Faltou um Gzinho aqui, olha. Aqui tem um G, né? Então faltou um Gzinho aqui. Faltou um Gzinho aqui. Esse Gzinho que está faltando aqui é 10. Certo? Vou apagar aqui. Vamos apagar isso aqui. Tá? Então vai ficar mi, que é o que eu quero descobrir, vezes o Gzinho, que é 10, que está faltando, vezes o cosseno, que é 4 sobre 5, é igual a 2. Pronto. 10 sobre 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Menos 10 sobre 5 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Certo? É igual a 2. Agora sim. Então, esse cara está negativo, eu passo para o outro lado positivo, vai ficar 6 menos 2 é igual a 8 mi. 6 menos 2 é 4. Então, o coeficiente de atrito é 4 sobre 8. 4 sobre 8 é 0,5. Problema aí resolvido. Ok? Então, novamente, lembrando que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. E aqui no problema, está pedindo o coeficiente de atrito dinâmico. Tá? Eu não coloquei o subíndice D ao longo do problema, certo? Mas você pode colocá-lo para especificar que esse coeficiente de atrito ele é o dinâmico. Coloca um D aqui, vai colocando os Ds do coeficiente de atrito dinâmico. Beleza? Vamos para mais um problema. Então, ó. Bloco A, de massa 3 kg, já vou lendo e anotando, tá? Na medida que eu li, eu vou anotar os dados aqui, ó. Um bloco A de massa 3 kg está apoiado num plano inclinado que forma um ângulo θ horizontal. O bloco A está na iminência de escorregar para baixo. Determine nessas condições o peso do bloco B. Pergunta. Peso do bloco B. Aí diz que o coeficiente de atrito estático entre o bloco é de 0,5. Considere o fio e as polias ideais. E aqui tem o seno de θ, cosseno de θ e a gravidade. Como é que a gente deve adotar? Isso aí. Olha, agora a gente tem um problema que tem 2 blocos. Certo? Eu preciso desenhar os blocos separadamente para poder ver as forças que atuam sobre cada bloco. Beleza? Então, o bloco A ele está no plano inclinado. Vou desenhar aqui meu plano inclinado. Tá aqui meu bloco A.
que meu bloco B ele está pendurado. Então tá aqui. Meu bloco B. No bloco B, existem duas forças atuando sobre ele. Tem o peso de B puxando para baixo. E tem a tração puxando para cima. No bloco A, eu tenho o peso puxando para baixo. Vou colocar um B aqui e um aqui para a gente diferenciar. Eu tenho a normal. Eu tenho a tração ao longo do fio, puxando ele para cá, e estou o atrito. Né? Agora, para onde aponta o atrito? A gente tem que ler de novo. A gente diz, cadê? O bloco está na iminência de escorregar para baixo. Parece que está na iminência de escorregar para baixo, a força de atrito, ela aponta para cima. Note que ele poderia estar na iminência de deslizar para cima. Se ele estiver na iminência de deslizar para cima, a força de atrito apontaria para baixo, ao longo do plano. Beleza? Então, vamos lá. Vamos adotar um sistema de referência, né? Vamos lá. Eu vou adotar aqui como referencial meu eixo X. Eu vou baixar isso aqui um pouquinho. Opa. Vou puxar isso aqui um pouco mais para baixo. Então, vou adotar meu eixo X ao longo do plano, como a gente fez no problema anterior. Vou botar aqui meu eixo X. Tá aqui meu eixo Y. Aqui eu vou adotar positivo para baixo. Aqui eu vou adotar um sistema de referência assim. E assim, sem problema nenhum. Então, aqui vai ser positivo para baixo. Aqui eu vou adotar positivo para cima. Note o sistema ele está na iminência de deslizar, mas ele não desliza. Então a força resultante sobre o sistema é zero. Certo? Então adotar para cima, para baixo, aí faz o sistema de referência, porque o que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo, o que aponta para um lado é igual ao que aponta para o outro. A soma das forças tem que dar zero para que o sistema permaneça aí em equilíbrio. Então, dito isso, ó, novamente, assim como a gente fez no problema anterior, né? Aqui eu tenho um ângulo θ. E aí você vai ter uma componente do peso ao longo do eixo Y. A gente vai chamar ela de PY. A gente já viu aqui que ela está no cateto adjacente do ângulo. Isso é P cosseno θ. E ele vai ter uma componente ao longo do eixo X. PX, que é P seno θ. Então, vamos escrever a segunda lei de Newton para cada bloco e para cada eixo, certo? Então, para o bloco A, por exemplo, para o bloco A, a força resultante é zero. Então, o que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo, né? Então, eu vou ficar aqui que isso aqui é PA, né? Isso tem um subíndice A, só para a gente não confundir com B. Na questão, pergunta o peso de B. Tá? Então, o que é o peso de A? É mg. Então, já posso escrever isso aqui. Então, o que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo. Beleza? Então, a normal, ó, normal é igual ao PY, que é MAG cosseno θ. E aqui, ó, tração, certo? A tração mais a força de atrito, que é o que aponta para cima, é igual a PX, que é o que aponta para baixo, que é MAG seno θ. Certo? E esse bloco B aqui só tem equação para o eixo Y. Então, eu vou ficar aqui a tração é igual ao peso de B. Pronto. Tem essas três equações aqui. Aí agora o que a questão me pergunta
o peso de B. Olha, o peso de B é igual a tração. Mas quem é a tração? Não sei. Então eu posso pegar e descobrir aqui a tração. Na verdade, eu posso pegar e substituir o peso de B aqui, ó. Vamos fazer isso? Ó, eu vou ficar aqui que o peso de B é o que eu quero descobrir, mais o força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Isso é igual a MAG seno de θ. Olha, o peso de B vai ser o quê? Eu vou repetir o MAG seno de θ. Esse cara está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Menos o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que quem é a normal? A normal está aqui, ó. É MAG cosseno θ. Opa, já a gente descobriu o peso de B, então. Vamos substituir os valores? O peso de B. MA na questão já me dá, é 3. A gravidade é 10. O seno de θ na questão me diz que é 0,6. Menos o coeficiente de atrito na questão também me dá, é 0,5. A massa de ar é 3. A gravidade é 10. E o cosseno de θ é 0,8. Vamos lá. Ó, 10 vezes 0,6 dá 6. 3 vezes 6, 18. Menos. Vamos lá. 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 3 dá 8, 8, 16. Mais 8, 24. 24 vezes 0,5 é o mesmo que 24 dividido por 2. Isso dá 12. Então, 18 menos 12 dá 6 newtons. 18 menos 12, 6 newtons. Então, mais um problema aí resolvido.